Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio do Idoso Pod, que é nosso podcast de saúde do idoso. Hoje a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca com um convidado muito especial. É um tema muito importante, você não vai perder, tá certo? Ó, não se esquece de seguir a gente no Instagram, @LigaLaGeUP, segue, curte os posts, compartilha. Segue a gente também no YouTube, tá certo? Se inscreve lá, curte, compartilha o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização da gente, né, Malu? É isso aí. Vamos pro podcast. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Luísa. Eu estou aqui com meu amigo André Henrique. Nós somos ligantes da Liga de Geriatria da Universidade de Pernambuco. E a gente está aqui hoje com o Dr. Rodrigo Patriota, médico geriatra, especializado em cardiogeriatria, médico do Hospital Procap aqui de Pernambuco e diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da Seccional de Pernambuco. Muito obrigada, Dr. Rodrigo, por estar aqui com a gente hoje. E hoje a gente vai falar sobre o tema de insuficiência cardíaca quando o transplante não é mais uma opção. Perfeito, doutor. A gente queria começar conceituando para a gente entender melhor o que é insuficiência cardíaca, né? O que é essa doença, como é que a gente pode definir? Claro. Só primeiro agradecer a gentileza do convite de estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante para a nossa população idosa, né? Só uma pequena correção, eu não sou... Na verdade, a especialidade cardiogeriatria, oficialmente, ela não existe, né? Não é nenhuma área de atuação ainda, mas é uma briga para que seja. E atualmente eu eu sou geriatra do Procap e acabo atuando lá na emergência cardiológica lá do Procap, né? A insuficiência cardíaca, ela surge de um desbalanço, né? O coração, ele bombeia o sangue para frente e eu tenho demandas que o meu organismo precisa. Então, quando eu tenho insuficiência cardíaca, é quando o meu coração ele não consegue bombear o suficiente para que chegue a atingir as demandas que o meu corpo necessita. Tem uma síndrome clínica em que isso acontece. Isso pode acontecer porque o coração ele bate menos do que deveria, em força, ou até em vezes por minuto. Pode acontecer isso. Ou pode ser porque está acontecendo alguma coisa do outro lado, na circulação, que está aumentando demais a pressão e meu coração não está conseguindo bombear o suficiente para vencer aquilo que a gente chama de resistência. Tá? Então, basicamente, é uma síndrome clínica que envolve essas duas questões. Esse desbalanço entre o que eu oferto e aquilo que eu preciso. Imagine que a gente está falando de uma bomba, né? Uma bomba que ela puxa de uma caixa d'água e distribui pela casa. Acho que esse é o melhor exemplo. Então, na hora que está chegando mais água nessa caixa d'água e essa bomba não consegue ser suficiente para jogar esse líquido para frente, em algum momento essa caixa d'água começa a encher demais e vai enchendo demais. E aí, no coração, a gente tem os dois lados, lado direito e lado esquerdo. Na hora que o lado esquerdo não começa a funcionar bem, entre o lado esquerdo e o lado direito, a gente tem um pulmão no meio. Então, quando começa a encher a caixa que seria o coração do lado esquerdo, ele começa a se dilatar. E quando ele começa a se dilatar, que ele não consegue mais bombear para frente, ele começa a encher uma caixa que tem antes, que é o pulmão. E quando o pulmão ele começa a ficar com mais líquido, porque a bomba não está jogando para frente, o próprio pulmão começa a ser a caixa que esborra. E quando esborra, é o pulmão cheio de líquido. E aí, quando fica cheio de líquido, o pulmão fica pesado, trabalha menos do que deveria, e aí o paciente fica cansado. Mas aí você tem o coração esquerdo, o pulmão e o coração do lado direito. Quando o coração do lado direito começa a ficar cheio, imagina agora uma outra caixa d'água, ele começa a se dilatar, ele começa a aumentar de tamanho, começa a inchar mais um pouco. E aí, quando começa a inchar mais um pouco, ele não consegue mandar o sangue para frente, ele começa a encher a outra caixa d'água, que é o sistema venoso. E aí a gente vai ter os membros inferiores, os braços, o próprio fígado, a barriga, tudo isso começa a ficar extravasando, esborrando e fica enchendo. E aí a gente vai ter mais inchaço, vai ter aumento do fígado por conta desse excesso de líquido. Você pode ter aumento da quantidade de líquido na barriga, que a gente chama de ascite. Então, tudo isso é decorrente dessa síndrome clínica que começou lá atrás com o coração não conseguindo bombear o suficiente para frente. Perfeito. Ficou claro? Ficou Perfeito, ficou ótimo. E, doutor Rodrigo, quais são os fatores de risco para desenvolver insuficiência cardíaca? Tá.
a gente está falando especificamente para o idoso e a gente está falando para a população em geral e está falando também para estudantes, para colegas médicos, para profissionais de saúde. Então, a gente tem o entendimento de que a gente tem vários adoecimentos que podem levar o idoso a ter insuficiência cardíaca, que inclusive aumenta com a idade, inclusive. E uma das principais questões que a gente até falou um pouquinho antes, que seria a hipertensão. Perfeito. A hipertensão é um fator de risco importantíssimo para a gente ter insuficiência cardíaca. Por quê? Porque a hipertensão faz com que a pressão sistêmica aumente. É como se fosse, vamos voltar para o exemplo da caixa d'água e da bomba. É como se a bomba tivesse que bombear para frente e eu reduzisse o tamanho do cano lá na frente. Então a bomba vai empurrar o líquido para uma pressão muito maior porque o cano está mais fino. Entende? E aí, ou tem alguma coisa que está entupindo a passagem do líquido. Então o coração, a bomba tem que trabalhar mais para vencer essa resistência que essa redução do cano que está na frente oferece. Vamos olhar dessa forma. Mas tem outras condições vasculares, como, por exemplo, outras doenças que têm repercussão vascular, como, por exemplo, diabetes, ou eu posso ter também o paciente que tem uma doença das artérias do coração, né, das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Então, na hora que eu tenho uma doença da coronária, o coração começa a receber menos sangue. Por receber menos sangue, ele começa a trabalhar menos do que deveria e ele começa a bombear com menos força. Outras condições também tem decorrente de doença da tireoide, também, né? A tireoide, quando funciona demais, ela estimula o coração demais, você pode ter um adoecimento por conta disso. Você pode ter por obesidade, tabagismo é outro fator de risco importantíssimo. A gente tem algumas drogas quimioterápicas que tem o que a gente chama de cardiotoxicidade, né? Que é a toxicidade no coração por conta do uso de quimioterápicos. Então, é um mundo enorme e pode ter insuficiência cardíaca porque tem. Entendi. Sinceramente, tem uma causa bem definida. Tem outros fatores de risco menos frequentes, mas, de uma forma geral, são esses fatores de risco que a gente consegue enxergar e que a gente também consegue, inclusive, tentar prevenir através deles, né? Perfeito. Que a gente quer dar seguimento a partir dos fatores de risco é como é que o idoso pode prevenir a insuficiência cardíaca. Tá. Vamos dividir em algumas partes. Existe o que a gente pode chamar de controle de comorbidades, né? Comorbidades são as doenças que o idoso tem também, que a pessoa idosa pode ter também. Então, se a gente entende de que a hipertensão é um fator de risco importante pela redução do cano, então se eu dou um remédio que diminui minha pressão e diminui essa resistência, obviamente eu estou prevenindo insuficiência cardíaca. Se eu trato bem a diabetes, se eu trato bem o colesterol, entendendo que o colesterol se deposita na artéria do coração, que pode provocar repercussão. Então, na verdade, se eu tenho hábitos saudáveis de vida também, né? Boa alimentação, exercício físico, se eu evito hábitos nocivos, como bebida alcoólica em excesso, como tabagismo, que também é outro fator que pode provocar obstrução das artérias do coração, se eu consigo fazer isso tudo, eu consigo realmente prevenir ao máximo a vinda da insuficiência cardíaca. Sabendo como a gente pode prevenir, quais são os fatores de risco. Quando o idoso está desenvolvendo insuficiência cardíaca, qual é o quadro clínico? Quais são os sintomas que ele apresenta para a gente poder ficar atento? Enquanto a gente fala de sintomas, a gente tem sintomas que são muito parecidos com a população adulta, né? Quando a gente compara com o idoso com a população adulta, e alguns sintomas que são mais atípicos. São mais atípicos do adulto, mas também são mais típicos na população idosa. Sim. Quando eu pego os sintomas mais comuns, que são comuns ao adulto e ao idoso, a gente tem que falta de ar, sem dúvida nenhuma, é o sintoma chave. É o sintoma que a gente consegue ver com mais frequência, a dispneia, né? Como a gente chama. Então, e aí lembrando aquele mecanismo, né? Na hora que o pulmão começa a ficar com um pouco mais de líquido, ele começa a ficar mais pesado, diminui a passagem do ar, diminui a chegada de sangue, e tudo isso faz com que esse pulmão trabalhe menos do que deveria, e a manifestação que o paciente tem é de falta de ar. E uma falta de ar muito relacionada ao esforço, né? E a gente até gradua a insuficiência cardíaca baseada na tolerância ao esforço. Quanto mais tolerante ao esforço e sem cansar, melhor esse paciente, mas cada vez que mais ele pode ficando
menos tolerante até o ponto dele ter falta de ar com os pequenos esforços, ou com os esforços menores que os habituais que ele fazia, até o momento de um adoecimento mais grave, em que ele começa a ter uma falta de ar até em repouso. Então, esse é o sintoma primordial. O outro sintoma que a gente aparece é a outra chave que a gente abriu, né? Quando a gente falou do coração direito. Quando o coração direito começa a sofrer, você começa a ter um engurgitamento, você começa a ter um extravasamento de líquido, e aí você vai ter o inchaço. Então, esses são os dois principais sintomas em que a gente surgiu no paciente, a gente tem que ir atrás para poder esse paciente ser investigado, entendendo que nem toda falta de ar é do coração, né? Porque a gente tem doenças do pulmão, tem outras condições, inclusive até algumas condições também. Uma outra condição que é a falta de risco é sedentarismo. Sim. E às vezes a falta de ar pode ser só porque a pessoa está mal condicionada e se submete a fazer um esforço para a qual ela não está habituada, né? É uma situação. Mas também a falta de ar, ela pode também ser decorrente de outras questões. Como a gente falou, pode ser uma doença do pulmão, decorrente do cigarro, pode ser né? uma DPOC, pode ser uma asma, pode ser, enfim, pode ser, por exemplo, um paciente que está com o pulmão cheio de líquido, não por conta do coração, mas porque tem doença renal. Então, a gente tem uma série de outras questões que pode fazer o diagnóstico diferencial daquela falta de ar. Mas dentro da investigação de falta de ar, sem dúvida nenhuma, o coração, ele é primordial nessa investigação. E nem todo inchaço também, nem todo edema também vai ser decorrente de insuficiência cardíaca, né? A própria doença renal também, de longe, é uma das principais causas de edema. E aí a gente vai para outros sintomas menos comuns, como, por exemplo, dor no hipocôndrio direito, dor na parte superior do abdômen. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre muito frequentemente quando o fígado fica com mais líquido. E é uma coisa que a gente pouco pensa. Assim, a gente vê muito na porta de emergência, chega um paciente com dor no abdominal, e mais à direita, quando é dor no epigastro, no meio, a gente até pensa que pode ser o coração, que pode ser uma dor anginosa, uma dor por infarto. Mas quando é mais à direita, a gente nunca pensa que pode ser o fígado aumentado de tamanho por conta justamente da insuficiência cardíaca, e que cursa muito com o aumento das transaminases. Quando a gente pega uma dor à direita, um paciente, e que junto vem um aumento de transaminase, tem que estar no olhar da gente diferenciado que aquilo pode ser insuficiência cardíaca, porque em vez de a gente ir para investigação para o fígado, a gente pode ir para investigação para o coração. E resolve com o diurético, entende? E a gente vai ter também, aí no idoso, a gente vai ter algumas coisas que podem acontecer. Se o idoso ele tem algum problema de comunicação, então é possível que ele não consiga comunicar exatamente o que ele está sentindo. Pode ser que ele não consiga comunicar a falta de ar falando, estou com falta de ar. Mas a falta de ar pode vir com agitação, com inquietude, com agressividade, né, com insônia, né? Principalmente, qual é um outro sintoma que a gente tem na insuficiência cardíaca? A dispneia paroxística noturna, que é nada mais, nada menos que o paciente. Ele deita, acumula líquido, ele começa a sentir falta de ar, ele é despertado por excesso de líquido. Assim como também ele fica mais intolerante a dormir, a deitar e ficar ereto, ele tem que ficar um pouco mais elevado. Então, o paciente pode estar com insônia, manifestar insônia idoso, pode manifestar insônia, e não tem nada a ver com nenhuma questão de insônia primária, uma dificuldade de dormir, somente pela dificuldade de dormir, mas isso é decorrente de desconforto respiratório. Mas também tem outras que, além, se a gente está falando de um polo de agitação. Sim. Mas eu posso também ter um polo mais apático. O idoso ele pode estar mais restrito ao leito, menos comunicativo, mais quieto do que o habitual, porque ele não está conseguindo fazer o esforço que ele tinha, porque ele cansa. Sim. E ele não consegue, às vezes, comunicar que está cansado. Então, outro raciocínio que a gente tem que fazer é que também tem que investigar naquele paciente, mais naquele idoso mais apático também. Eu estou falando, mas se vocês tiverem alguma coisa, interrompe. Tá certo. Se deixar, eu vou falando. Não, Perfeito. perfeito, tá ótimo.
A gente entende que o cenário ideal é a pessoa não desenvolver a IC. Então, controlar os hábitos de vida, controlar comorbidades, como o senhor falou, para não chegar nesse quadro. Tá. Mas, em chegando, a gente já tem tratamentos para IC e foram tratamentos que melhoraram muito nas últimas décadas, né? Sim, Aí, quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia para o idoso, para a pessoa no geral, né? entendi. A gente veio de uma geração de idosos que, quando eram jovens, o tratamento era totalmente diferente. Uhum. A verdade é que a gente não tinha tratamento, né? Os primeiros tratamentos na década de 80 era usar basicamente vasodilatador. Era Ficar usar... restrito no leite. Restrito ao leite, nitrato e hidralazina. Era o que a gente tinha. O princípio era... A gente só tinha a ideia do princípio hemodinâmico da insuficiência cardíaca, que era vasodilatar, eu aumento o vaso, aquele princípio do cano, eu vasodilato, e aí o paciente fica bem. E era engraçado que, na década de 80, era contraindicado usar beta-bloqueador. Nossa. E tem um racional. A gente está falando de uma doença que diminui a força de contração do coração. O beta-bloqueador diminui a força de contração do coração. Então, naquela época, não se tinha um entendimento de que o beta-bloqueador podia ser benéfico. Porque não tinha um entendimento de que, mais importante do que somente a hemodinâmica, que é importante, e aí vasodilatar, mas assim, não se tinha um entendimento de que a gente tinha uma questão hormonal e a gente tinha uma questão do sistema adrenérgico. Então, hoje em dia, o tratamento é totalmente diferente do que foi quando essa geração de idosos de hoje eram jovens. Mas hoje a gente tem um tratamento, e é interessante a gente ver que não muda o tratamento da população adulta, não muda em relação para a população idosa. O tratamento é semelhante. Lógico que a gente traz para o idoso aqueles princípios gerais da geriatria, do tipo start low, go slow, but go, né? Começar com dose baixa, vá devagar, mas vá, porque também assim a gente tem uma dificuldade às vezes com o tratamento do idoso, que é o receio de dar o melhor tratamento por medo de efeito colateral. E é totalmente decorrente do etarismo. Eu não vou dar o beta-bloqueador porque eu acho que ele vai descompensar. E eu deixo de dar o tratamento, o estado da arte do tratamento na insuficiência cardíaca hoje. Eu não vou dar um ISLGT2 porque eu tenho medo que faça uma cetose euglicêmica ou que faça infecção fúngica genital, enfim. Então, a gente tem que entender de que a gente tem que dar o melhor tratamento. Óbvio que dentro desse princípio de começar com a dose mais baixa e ir devagarzinho, mas ir, para que a gente não deixe de dar o melhor tratamento. E aí, o tratamento é o tratamento de IC, quando a gente pensa principalmente na fração de ejeção reduzida, né? Abaixo de 40, o tratamento triplo, né? Que é a inibição do sistema renina-angiotensina aldosterona, né? Principalmente com o IECA, né? Com a enzima de conversão, ou com o BRA, e com o inibidor da aldosterona, que é a espironolactona, e o beta-bloqueador, lembrando que o beta-bloqueador que teve evidência de redução de mortalidade é o carvedilol, o bisoprolol e o succinato de metoprolol. São os 3 beta-bloqueadores. Naqueles pacientes que não responderam, a gente pode adicionar o inibidor de SLGT2, né, que é as glifosinas, dapaglifosina e empaglifosina, que mais modernamente foram agregadas ao tratamento da insuficiência cardíaca, e a gente ainda tem a possibilidade, aí, como primeira, segunda etapa, trocar o BRA ou IECA para usar o sacubitril, valsartana, que é o pós-estudo para trás, mostrou que poderia reduzir mortalidade, embora que alguns estudos depois colocaram um pouco em xeque, mas a gente tem um estudo falando de redução de mortalidade e redução de internamento. O tratamento ele não muda. Mas, assim, a gente tem que ter um cuidado especial nesses pacientes, principalmente quando a gente usa, por exemplo, esse paciente ele é mais suscetível a fazer hipercalemia pela espironolactona. A gente tem que estar mais atento, tem que estar mais colado nesse paciente, porque ele tem realmente um risco maior de fazer hipercalemia pela espironolactona. É um paciente que pode fragilizar mais um pouco e ficar menos tolerante ao IECA ou BRA. Então, ele tem um risco maior de fazer hipotensão e de fazer hipotensão postural, risco de queda. Então, eu tenho que monitorizar muito bem essa pressão. Não é só começar o remédio, a gente tem que iniciar o remédio e fazer uma orientação muito no sentido de mede a pressão o mais frequentemente possível, checa direitinho, vê se não tem algum momento do dia que ele está fazendo hipotensão. Eu, particularmente, eu gosto muito de
quando eu faço um ajuste ou quando eu estou minimamente na dúvida, eu já coloco esse paciente na MAPA ou na minha MRPA. Porque não é incomum eu chegar e pegar esse paciente e olhar quando eu vejo o paciente, ele vai bem, ou às vezes tem até uma pressão um pouquinho mais alta, mas quando eu vejo tem um 8,5, tem um 6,4, e é nesse 6,4, nesse 8,5 que ele cai, entende? Então eu tenho que ter esse cuidado. Quando a gente fala de beta-bloqueador, também tem muito cuidado com a frequência cardíaca, obviamente, e ir manejando de acordo com isso, e muito mais próximo. Esses são pacientes também que têm uma tendência a ter uma fragilidade em relação a fazer mais bradicardia quando usa essas medicações. E quando a gente vai para o inibidor da SGLT2, a gente tem esse cuidado com a região genital, porque realmente tem um risco um pouco aumentado de fazer infecção fúngica genital. E também, às vezes, o paciente já vem com o uso de ECA, de outras medicações, até de um outro antipertensivo, como o elodipino. Quando a gente bota o inibidor da SGLT2, ele começa a fazer hipotensão. Principalmente pelo efeito diurético, pela inibição da bomba de sódio. Então, tudo isso acaba fazendo com que esse paciente aumente o risco de fazer hipotensão. Então, a gente tem que começar o remédio, mas, ao mesmo tempo, monitorizar a pressão. Então, esse é o braço que eu chamo o braço medicamentoso, que não difere em relação de quais são as drogas que eu tenho que usar, mas difere o olhar. Né? O olhar, o cuidado tem que ser muito mais próximo. Eu tenho um outro braço, que é o braço de medidas gerais, que a gente falou, né, de estilos de mudanças de estilo de vida que tem que estar inserido. E eu tenho um terceiro braço, que é o braço da equipe multidisciplinar. Na geriatria a gente não faz nada sem equipe multi, então a gente tem que ter noção de que a gente tem que ter nutricionista orientando tanto a questão da quantidade de sódio, da adequação proteica, porque esses pacientes fazem uma perda proteica importante. E o objetivo do nosso tratamento, a todo momento, tem que ser a devolução da funcionalidade ou a manutenção da melhor funcionalidade possível, e a gente não faz isso sem musculatura. Sem força, sem músculo e sem força. Então tem que ter uma adequação proteica aí para que o idoso se mantenha ativo com a sua funcionalidade. Eu tenho que ter aí o profissional da educação física em algum momento, para poder fazer esse paciente melhorar a tolerabilidade ao esforço, eu vou ter que ter o fisioterapeuta fazendo reabilitação cardiopulmonar, e aí a gente pensa que reabilitação cardiopulmonar às vezes é botar CPAP ou é assoprar. Não, reabilitação cardiopulmonar é botar na esteira, e é botar na esteira para correr na frequência cardíaca otimizada, para que ele vá ali, inclusive a gente indica pouco, mas a resposta é muito boa, com o paciente melhorando assim, consistentemente fração de ejeção com reabilitação cardiopulmonar. A gente vai ter um braço aí de adequação do domicílio, de rotina e de outras questões relacionadas com a terapia ocupacional, né? A gente vai ter que adequar um ambiente, é um paciente que ele pode cansar e vai ter que ter adequação de como ele pode ajudar ele a se levantar, a se locomover dentro de casa. E aí, a adequação de barras dentro de casa, a adequação, às vezes até fica com os membros mais edemaciados, de como pegar no talher. Tem tanta coisa que o terapeuta ocupacional pode contribuir nesse paciente em casa. Vai ter que ter o apoio do cirurgião dentista, porque ele começa a ter... pode ter uma perda ponderal, começa a ter inadequação, edentulismo, a gente pode ter ferida, porque às vezes fica mais demasiado, e aí precisa da enfermagem, principalmente da enfermagem voltada para curativo. Então a gente tem uma gama de necessidades que a gente precisa adequar, que a gente precisa tratar, e que a gente não faz sozinho como médico, nem de longe. Nem de longe a gente consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa muito, muito da equipe multi. Perfeito. Essa visão dos tratamentos é interessante porque é legal saber que a gente tem várias opções, né? Tem a opção que vai melhorar a qualidade de vida, vai recuperar a funcionalidade e vai melhorar a sobrevida do paciente, né? Isso. Não é um fim, né? Isso. Tem várias opções. Isso, a gente tem que raciocinar de que tem que ser sobrevida com qualidade. Perfeito. Né? A gente tem que entender de que quanto mais a gente devolve, às vezes a gente entra numa espiral, não, tem que dar qualidade de vida, tem que dar a melhor qualidade de vida possível dentro do adoecimento de cada um, é muito individualizado, né? A gente tem que dar a melhor qualidade de vida possível para que ele viva da melhor forma possível, tentando minimizar ao máximo os sintomas, entendendo que às vezes a gente não vai conseguir zerar sintoma, enfim, e que às vezes a gente vai ter limitações impostas pelo adoecimento.
mas tudo que tiver ao nosso alcance para controle de sintomas, a gente tem que lançar mão para o paciente. E uma das coisas que acontece é que às vezes a gente entende que o paciente está indo para uma fase mais avançada da insuficiência cardíaca, mas acontece e a gente fica num dilema de começar com as medicações mais avançadas, de fazer alguns outros tratamentos, e é sempre complexo isso. E essa decisão realmente tem que ser muito individualizada. Sabe? Perfeito. Perfeito, doutor Rodrigo. E no caso da insuficiência cardíaca avançada, a gente ainda tem a possibilidade também do transplante, né? Isso. Você poderia explicar um pouquinho pra gente como é essa decisão do transplante? Claro. Quando a gente tem uma insuficiência cardíaca que começa a evoluir com refratariedade ao tratamento, a gente tem várias escadinhas, tá? De tratamentos e de alternativas que a gente vai tendo, né? A gente falou das primeiras opções, mas depois a gente pode lançar mão de digoxina naquele paciente com fibrilação atrial que permanece sintomático, embora que não diminua a mortalidade, mas diminui internamente, melhora sintomas. A gente vai ter a possibilidade de colocar um ressincronizador, né, que é um marca-passo que a gente coloca no coração quando ele tem uma alteração eletrocardiográfica, que é o QRS mais largo e a fração de ejeção menor que é 35%. A gente tem a possibilidade de colocar um desfibrilador implantável no paciente. A gente tem a possibilidade de controlar a frequência que vai vibradina. Mas tem uma escadinha de coisas que a gente vai lançando mão, mas a gente pode lançar mão de tudo isso e mesmo assim o paciente permanecer muito sintomático. Nesse momento, a gente pode considerar, sim, a possibilidade de fazer um transplante cardíaco, né? Colocar um coração novo naquele paciente. A gente vê, né, em boa parte dos casos, que a gente ainda é muito etarista, né? Por exemplo, pelas diretrizes acima de 70%, pode ser considerado uma contraindicação relativa, não é absoluta, mas é relativa. E aí tem que individualizar para ver a expectativa de vida. Por quê? Porque uma das coisas que a gente tem que pensar é, se o paciente tiver outros adoecimentos, que a expectativa de vida dele é baixa, talvez trocar o coração dele não faça sentido, porque ele já iria ter um desfecho ruim por outros adoecimentos. É uma das coisas que a gente tem que ter noção. Se a gente tem um paciente, por exemplo, que ele tem hábitos nocivos, como tabagismo, ou bebe em demasia, ou ingere ou outras drogas, a gente tem que entender se o transplante, de fato, é adequado para aquele paciente, porque ele vai trocar o coração, mas os mecanismos que levam a ele a ter um adoecimento cardíaco estão se mantendo. Ou se o paciente tem uma condição psiquiátrica grave, é outra condição que a gente tem que pensar. Por quê? Porque é um paciente que, depois de feito o transplante, todo o processo de transplante, ele é muito meticuloso, mas pós envolve cuidados com medicações imunossupressoras, que diminuem a imunidade, e que a gente precisa ter uma adesão importante, porque se ele não usa adequadamente os imunossupressores, a gente aumenta o risco do próprio corpo rejeitar aquele novo coração. E a complicação é muito maior, às vezes, do que a doença que ele tinha previamente. Então, tem uma série de contraindicações absolutas e relativa à disfunção renal, é outra, que a gente tem que pesar para ver. Mas em algumas situações, a gente pesando tudo isso, a gente enxerga que esse paciente, que esse idoso, ele não é candidato ao transplante. Pela avaliação que é feita, a gente pode participar como geriatra da tomada de decisão, até de fazer avaliações que são muito próprias nossas, né? Avaliação cognitiva, avaliação funcional, né? A conversa com a família, talvez a gente consegue, às vezes, construir uma boa relação e comunicar notícias difíceis pelo treinamento que a gente tem diariamente lidando com isso, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, do cardiologista e do especialista em insuficiência cardíaca e em transplante para poder tomar essa decisão. E quanto mais gente a gente agrega, a gente deve pensar ou não no transplante. Mas quando o paciente não é candidato a transplante, aí nosso foco muda totalmente. Entendi. Pro medicamentoso, né? Pro medicamentoso, mas entenda, se eu tenho um paciente, entenda que quando a gente pega uma insuficiência cardíaca, numa fase em que a gente faz todo o tratamento e não consegue controlar bem os sintomas, a gente está diante de um paciente em que a proporção de tratamento que modifica a doença e a proporção de cuidado paliativo, que nada mais é do que fazer tratamentos que visam o controle dos sintomas, a proporção de cuidado paliativo, obviamente, ele vai ganhando a proporção maior, entendendo que cuidado paliativo é feito desde o começo.
Perfeito. Quando a gente pega um paciente com insuficiência cardíaca, que ele está congéstico, que ele está com falta de ar, e eu dou um tratamento para ele para melhorar sintoma, é óbvio que eu estou dando cuidado paliativo. Mas, aí quando a gente pega, tem um gráficozinho bem legal, que a gente pode até colocar na imagem depois e falar um pouquinho como um post. Tem uma imagem bem interessante que é a proporção de cuidado paliativo e de cuidado modificador de doença quando eu tenho a história natural da doença da insuficiência cardíaca. E aí, a fase que eu mais preciso de cuidado paliativo tem 2 picos. No diagnóstico, porque no diagnóstico talvez eu não faça tanta droga modificadora de doença, que o paciente está descompensado, né? É a fase que eu não entro de cara com beta-bloqueador, é a fase que às vezes tem uma disfunção renal, tem outras questões, mas eu entro com muito tratamento para diminuir sintomas. Eu vasodilato, às vezes com vasodilatador venoso, eu faço furosemida, posso fazer até diálise se o paciente tiver disfunção renal, eu faço um monte de medida que vai focar muito mais em reduzir sintoma do que em modificar a doença em si. Então, esse é o primeiro pico de cuidado paliativo. Depois, obviamente, que esse paciente, quando ele estabiliza, a gente foca todo o tratamento, quase todo o tratamento, no tratamento modificador de doença, que é aquilo que a gente tinha falado, e a gente deixa o cuidado paliativo com uma proporção menor. Conforme a doença vai avançando, meus tratamentos modificadores de doença não modificam mais tanta doença. E aí o que acontece? Na insuficiência cardíaca tem uma nuance. É que mesmo os tratamentos modificadores de doença, eles também diminuem sintomas. Uhum. Então, o beta-bloqueador que entrou como modificador de doença, numa fase mais avançada, ele também reduz sintoma. O inibidor de enzima de conversão, o BRA, ele também melhora sintoma. Entende? Uhum. O ISLGT2 também melhora sintoma. Então, o próprio tratamento modificador de doença na insuficiência cardíaca, ele também é uma medida paliativa. Uhum. É uma medida que diminui sintoma. Mas, obviamente, que chegando um pouquinho mais na frente, a gente vai ter que lançar mão, talvez, muito mais de diurético para diminuir congestão pulmonar, para diminuir inchaço no corpo. A gente vai ter que lançar muito mais mão de uma fisioterapia, uma reabilitação focada muito mais na adaptação e no conforto, com pressão positiva. A gente vai ter uma nutrição que vai entrar muito mais aí em uma condição que anda junto com a fase avançada da insuficiência cardíaca, que é a caquexia cardíaca, e uma adequação proteica focada na caquexia cardíaca, e a gente vai ter um tratamento aí muito mais focado nos sintomas. E outra coisa que vai entrar talvez na fase final é, por exemplo, a morfina. Numa fase mais avançada, ela pode entrar não como tratamento da dor, mas como morfina, como uma medicação que diminui a percepção subjetiva da falta de ar. O que eu quero dizer com isso? É que a morfina ela tem a capacidade de diminuir a sensação de falta de ar. O desconforto, né? Tem uma fala muito legal de Frank Ferris, quando ele dá que é um grande paliativista que a gente tem nos Estados Unidos, que ele fala que ele tinha uma enfermeira que trabalhava com ele, e ela chegava e dizia que ela teve um câncer de mama, câncer de pulmão, e ela chegou para ele e fez: eu estou muito cansada, eu não aguento mais. Aí ele pegou, fez: tudo bem, então vamos começar a morfina. Aí perguntou para ela: e como é que a senhora está? Eu estou muito bem. Uhum. Ela continuava ainda com o que a gente chama de uma dispneia objetiva. Um examinador olha e diz: ela está com falta de ar, mas ela tinha a percepção diminuída da própria falta de ar, o que dava para ela o conforto que ela precisava. Perfeito. Porque talvez numa fase que ela está muito menos tolerante ao esforço, a gente não quer que ela faça um esforço acima do que ela consegue, mas a gente quer que ela não se sinta desconfortável com aquela falta de ar que ela tem. Uma outra celeuma que anda muito, muito presente aí é quando a gente chega numa fase em que a bomba funciona muito menos e a gente vai ter o que a gente chama de insuficiência cardíaca perfil C, né? Que é quando eu tenho insuficiência cardíaca que ela está descompensada, que ela está provocando sintoma e é muito mais decorrente porque o coração não bate adequadamente. E eu posso precisar de uma medicação inotrópica, uma medicação que aumenta a força de contração do coração. Que a gente mais usa a dobutamina, né? A gente usa mais na prática a dobutamina. E em algum momento ele pode melhorar do ponto de vista sintomático com a dobutamina, mas em algum momento aquela dobutamina também pode ser uma medida
fútil, uma medida desproporcional, porque às vezes a dobutamina é só o fio que segura ele para poder descansar. Mas também a gente não deve deixar de lançar mão como droga que melhora o sintoma, mas em algum momento pode ser que a gente faça uma discussão muito mais avançada, muito mais complexa, se a manutenção da dobutamina, aquele paciente que começa a fazer dobutamina e que você tira um pouquinho, ele cansa, ele tem falta de ar, e aí você tira 1 ml da dobutamina, ele fica muito desconfortável. Então a gente tem que em algum momento talvez pensar se a manutenção dessa dobutamina também não é algo desproporcional à fase de adoecimento daquele paciente. Mas são discussões que a gente vai fazendo momento a momento, né? A gente não tem fórmula de bolo para nenhuma dessas fases, mas a gente entende de que pode ser interessante. Outra droga que a gente pode lançar mão e que pode dar alguma qualidade de vida numa fase mais avançada, por exemplo, é o levosimendan, que é um inotrópico que você faz que ele tem uma longa duração e às vezes o paciente vem, toma uma dose de levosimendan, melhora da falta de ar, fica um tempinho em casa e aí o mecanismo não foi embora, ele volta, toma, até o momento que a gente enxergue que fazer aquele levosimendan para ele também é uma medida que está prolongando a vida dele sem tanta qualidade de vida. Então, tudo aí é muito individualizado, Perfeito. é muito uma decisão muito coletiva do cardiologista, do geriatra, de todo mundo ali se juntando para poder, obviamente, dar o melhor tratamento, seja na fase que eu dou mais modificador de doença, ou seja na fase em que eu tenha que dar mais tratamento, mais cuidado paliativo em si. Adesão até com o paciente e com a família, né? Claro, Perfeito. claro que é Sempre. totalmente compartilhada. Uhum. Não, é o melhor dos mundos, né? E, inclusive, uma das coisas que a gente faz pouco e deveria fazer mais é a gente... Porque, assim, a gente tá falando de uma doença incurável. Sim. Na cardiologia, na verdade, a gente esquece que quase toda doença na cardiologia é incurável. É. Hipertensão é incurável. Sim. A gente talvez nunca pensou sobre isso. Uhum. Mas hipertensão, na maioria das vezes, se não for alguma coisa secundária, enfim... Porque também tem outra condição, por exemplo, a gente tem hipertensão que o paciente surge quando o paciente tem apneia do sono, por exemplo. Aí eu curo a hipertensão, não é cura, mas eu vou tratar a apneia do sono. Sim. Eu trato outra doença. Se eu tirar o CPAP desse paciente, eu vou piorar a hipertensão. E lembrar que também que a apneia do sono também é uma causa importante de hipertensão secundária, inclusive no paciente com insuficiência cardíaca, quanto mais congesto ele fica, mas ele também tem apneia do sono, até o momento que essa apneia do sono, por alguns receptores que a gente tem no pulmão, pela congestão, ele começa a fazer, inclusive, a apneia central, também pela própria insuficiência cardíaca, e faz parte também do tratamento, da investigação, investigar a apneia do sono, porque tratar a apneia do sono também melhora a insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Então, assim, a gente está falando de doenças incuráveis. A insuficiência cardíaca, na grande maioria das vezes, é uma doença incurável, um tratamento definitivo e que, obviamente, com o paciente vivendo muito, se ele não tiver outras condições que tornem a vida dele mais breve, é óbvio que aquela insuficiência cardíaca vai evoluir e ele tem que ter ciência de que é uma doença é uma doença crônico-degenerativa e que em algum momento ele vai evoluir para uma fase mais avançada. E quanto mais você deixa ele ciente de qual é a história natural daquela doença e ele consegue antecipar numa fase que ele não está tão adoecido, decisões que ele vai precisar fazer lá na frente, ou que a família vai precisar fazer, ou que ele quer que a família decida e converse lá na frente, é importantíssimo. Perfeito. É importantíssimo. Eu tive um caso recentemente muito legal, muito, muito, muito bacana. Não é com insuficiência cardíaca, é com disfunção renal. A gente vai até levar ele agora, esse caso, pro Norte-Nordeste, vai até fazer uma propagandazinha, Congresso Norte-Nordeste de Geriatria, vai ser agora no começo de junho, se inscrevam, vão pro congresso. A gente vai até levar um caso interessante, que é uma paciente que eu acompanhei no ambulatório, lá no Dom Helder, e a paciente permaneceu mais de 2 anos com clearance menor do que 10, de creatinina menor que 10, e a gente fez um bom controle de sintomas, mas no meio do caminho a gente conversou, ela já tinha um declínio funcional por outros adoecimentos, e a gente entendeu de que fazer diálise para ela não era a qualidade de vida que ela queria. E ela falava isso claramente. Não era a qualidade de vida que a família enxergava que era boa para ela, porque existia a necessidade de ter um catéter, de uma ida 3 vezes de casa para a clínica. Ela tinha dificuldade de mobilidade. E, enfim, a gente
conversou e construiu juntos uma diretiva. A gente formulou um documento. Engraçado, a gente teve até dificuldade com o médico do posto dela, infelizmente. O médico da unidade de saúde da família não teve sensibilidade nenhuma nesse caso, infelizmente. Porque eu mandei uma carta explicando tudo para ele. Ele disse que a partir daquele momento ele lavava as mãos e não ia mais cuidar dela, porque ela devia fazer hemodiálise. Nossa, totalmente sem sentido, né? Uma coisa construída, não tinha enganação, não, estava tudo muito claro. E essa paciente passou 2 anos com esse clírice menor do que 10, nos últimos 6 meses com clírice de 3. Eu acho que tem um néfrozinho ali perdido funcionando. Resistência. Né? E a gente construiu isso junto e ela pegou recentemente, ela internou, né? Internou já com falta de ar, já internou que não estava conseguindo mais controlar em casa e ela acabou indo a descansar, mas com todos os sintomas controlados, a família muito tranquila de que estavam tomando a melhor decisão, ela muito serena, a gente colocou ela com um opioide contínuo, no caso dela como tinha disfunção renal. A gente optou não pela morfina, mas pelo fentanil, que é mais seguro fazer nesse paciente por conta de intoxicação por opioide, e ela acabou descansando em paz e foi tudo muito tranquilo. É a mesma coisa que a gente tem que ir construindo também na insuficiência cardíaca. Sim. A gente tem que construir que em algum momento a gente vai dar todo o suporte, todo o tratamento modificador, inclusive medidas invasivas, mas pode ser que em algum momento, nesse paciente que permanece classe funcional 3 e 4, que é aquela classe funcional em que ele tem falta de ar, aos mínimos esforços e repousos, é óbvio que em algum momento ele vai piorar dessa respiração e a gente tem que tomar uma decisão, por exemplo, sobre medidas invasivas. E pode ser que a gente construa com esse paciente de que fazer uma intubação desse paciente pode ser totalmente proporcional, porque a gente não vai trazer ele de volta para uma classe funcional 2 ou 1. Ele vai voltar, no mínimo, para uma classe funcional 4, ou ele pode ficar, inclusive, cronicamente dependente de ventilação mecânica. E talvez a gente tenha que avaliar se isso é proporcional e se aquilo é adequado para aquilo que ele construiu como o mínimo que ele precisa para viver, sabe? Perfeito. Então, quanto mais a gente construir e vai dando elemento para a família, construir isso junto. Obviamente que ele vai tomar uma decisão prévia na melhor fase, inteligente, e vai, inclusive, convencer os familiares de que é aquilo que ele quer, porque a gente acontece também do paciente fazer uma construção bonita e tudo, e na última hora tem um familiar que às vezes não tem o entendimento, ou que não acompanhou essa construção e esse adoecimento como todo, e todo o sofrimento que ele teve nesse período. E aí não aceita, né? E aí ele não aceita, ou ele quer resgatar o tempo de afastamento, por qualquer motivo que seja, e a gente não está aqui para julgar, e esse, inclusive, é o mais sofrido da família, às vezes, porque ele quer resgatar um afastamento, um não cuidado tão próximo, uma não vivência dessa fase como todo, ele quer resgatar aquilo no final. E aí acaba dificultando um pouquinho a gente respeitar aquilo que o paciente queria, sabe? Que é soberano. Perfeito. Eu acho muito importante trazer essa temática, porque muita gente ainda pensa hoje em dia que os cuidados paliativos devem ser abordados somente quando o paciente está na fase final de vida. Sim. E como muita gente fala preconceituosamente que não tem mais nada para fazer, mas o cuidado paliativo é totalmente diferente disso. Então, abordar no início da doença, como o senhor falou, que é uma doença progressiva, que ela é crônica, que o paciente vai ter que conviver com essa doença, dá tempo do paciente escolher, junto com a família, né, o que ele vai querer para a vida dele. Sim. Mas... Não, é primordial, porque, assim, e pior que a gente não fala sobre isso. A gente, os médicos, as equipes, os profissionais não falam que é uma doença que vai progredir. Porque, assim, a gente já conseguiu construir muita coisa nesse sentido quando a gente fala de doença oncológica, de câncer. Quando fala de câncer, as pessoas tendem a entender. A gente ainda não conseguiu construir um raciocínio muito bem firmado em relação às doenças crônicas. Seja as doenças crônicas neurológicas, como a sequela deve ser, como as síndromes demenciais, mas a gente não conseguiu construir algo muito bem firmado com as doenças crônicas, com pneumopatias, como os adoecimentos cardíacos. A gente ainda tem uma geração de profissionais médicos de saúde, que não tiveram contato com cuidados paliativos na graduação. Então é tudo muito novo. E a gente tem que ter muito tato, muito cuidado, porque às vezes a gente já foi sensibilizado para isso, então a gente tem que respeitar o tempo de cada um também, inclusive dos nossos colegas, inclusive de familiares. E eu posso dizer da minha experiência, não é tão longa, mas é alguma experiência,
de que geralmente a dificuldade em aceitação disso está muito mais na agenda profissional do que na família. Às vezes a família, na verdade, fica até constrangida de falar sobre isso porque tem receio do julgamento do médico vai ter em relação àquilo. Então, é algo que a gente precisa mudar socialmente, mas a gente precisa mudar principalmente no nosso mundo profissional, sabe? Perfeito. Essa questão que o senhor falou de não abordar muitos cuidados paliativos na insuficiência cardíaca é até um contrassenso, né? Porque alguns estudos já mostraram que a insuficiência cardíaca tem uma mortalidade maior do que até alguns tipos de câncer. Isso. Né? A gente até está estudando isso lá no... É o estudo da gente, que é o nosso MAGIC, que é o estudo que a gente está fazendo, que é justamente avaliando o prognóstico real das pessoas com o prognóstico que o médico acha, né? E a gente está justamente comparando se o que o médico acredita que o paciente vai viver, de fato ele vai viver. A gente não tem os dados ainda, mas vamos ver se quando a gente pega os estudos em geral, principalmente na doença oncológica, os estudos mostram que o médico ele é mais otimista. Ele é muito otimista em relação ao prognóstico do paciente. O prognóstico é o tempo que a gente estima que aquela pessoa vai sobreviver, vai viver. Então, o médico ele tende a estimar mais tempo do que a pessoa realmente vive. Isso é ruim, porque ele começa a dar uma expectativa, às vezes, para o paciente que não é expectativa real. Então, a gente precisa também fazer uma adequação, né, de qual o prognóstico que os colegas estão estimando para aquele paciente, para que, inclusive, ajude o paciente a entender, dependendo de quanto tempo ele tiver, fazer as decisões de final de vida. Às vezes é alguém que precisa resolver uma questão de inventário, é alguém que precisa resolver algumas questões de dívidas, que quer resolver algumas questões de dívidas pessoais, de pedir desculpa a alguém. Às vezes a gente tira o direito da pessoa reconstruir a família dele, as relações pessoais, porque a gente está dando para ele um tempo de vida que talvez ele não tenha. E até ajuda a construir um luto antecipado para a família, né? Ela entender que pode estar próximo e se preparando mentalmente para aquele momento que vai chegar, né? Embora que a gente não consegue se preparar, a gente não sabe, né? É uma coisa que assim que a gente tem é uma angústia que todo mundo tem, né? Que é a preparação, né? Mas assim, é uma preparação para uma coisa que vai ocorrer. E aí tem que ter... É óbvio que vão ter pessoas que não querem saber e querem viver cada dia e acabou-se. Mas vão ter outras pessoas que têm algumas demandas e precisam ser resolvidas, né? Quem é que vai ficar com o meu cachorro? Quem é que vai botar alpiste pro meu passarinho? Quem vai cuidar das minhas coisas? Se eu tenho negócios, eu tenho uma casa. Quem vai ficar com a casa? Quem vai ficar com porta-retrato? Quem vai ficar com um sino? Enfim... Tanta coisa que é importante, desde coisas de valor financeiro a coisas totalmente emocionais, pessoais. Então, assim, tanta coisa que a gente tem que fazer. Inclusive, pensar até o que é que você faria se você soubesse que você tem 6 meses de vida. Talvez você fizesse coisas que você nunca fez. Talvez você gastasse aquilo que nunca gastou, né? Aquele dinheiro que você guardou a vida inteira e que você guardou para quê, né? Ou aquela... Tem um exemplo muito bom, né, que retrata bem isso. Minha esposa é fisioterapeuta e ela foi na casa de uma paciente que ela acompanhava e ela abriu uma cristaleira e tinha louças portuguesas lindas. Lindas, que nunca foram usadas. Que ela guardou a vida toda, esperando algum momento especial que talvez nunca tenha acontecido. Né, a gente até mudou o nosso pensamento, inclusive. A gente tinha taças do casamento que a gente não tomava e esperava uma visita. Eu falei, não. A gente vai usar pra gente. E se quebrar? Se quebrar, a gente vai usando. Tinham 6, tem 5, agora tem 4. Quando chegar em 2, a gente leva pro sítio. Que tudo isso que sobra vai pro sítio. E a gente compra novas. Se der condição. Senão, a gente toma um copo de requeijão. Mas aquilo ali que o melhor da minha casa tem que ser pra agora e tem que ser pra minha família. E não pra quem chega de estranho em casa. Então, assim, talvez se ela soubesse que tinha 6 meses, 1 ano, talvez ela comesse pão com ovo na louça portuguesa. Ou ela convidasse a família para estar na casa dela e ela se visse com a louça portuguesa que ela tinha. Fazer um momento especial que ela tá esperando, né? Isso. Criar o momento. O momento é agora. Se você sabe que talvez os seus últimos momentos estão mais próximos, talvez você use aquilo que você nunca usou, né? A pessoa que guardou dinheiro a vida toda, que até deixou de vivenciar algumas coisas porque estava juntando dinheiro, chega um momento que
vai gastar, né? Perfeito. Né? Ou deixar um legado, ou deixar um patrimônio, ou fazer uma grande doação para se sentir melhor, porque fez uma grande doação antes de partir, vai se espiritualizar, se acredita que Jesus está voltando e que tem que se converter, talvez se converter, sei lá. Uhum. Cada um tem suas necessidades, suas crenças, e aí se santificar, se espiritualizar de alguma forma, enfim. Cada um tem suas demandas espirituais, individuais, e talvez a busca nesse momento seja interessante, né? Depende do que cada coisa acredita. Se é ateu, vai procurar as coisas mais do mundo, mais materiais para resolver, enfim. Mas é importante você saber o que é que você espera para frente. Perfeito. Perfeito. Acho que é isso, né? Doutor Rodrigo, muito obrigado pela conversa. Acho que Imagina. deu para esclarecer vários pontos e entender melhor essa doença que é tão importante na nossa vivência, né? Trouxe reflexões muito importantes também nesse finalzinho. Sobre cuidados paliativos, sobre a vida. Foi excelente. Que bom, eu que agradeço. O convite foi maravilhoso. Muito bom estar com vocês. Igualmente. Obrigado, é isso, pessoal. Então, gente, esse foi o nosso episódio de insuficiência cardíaca no idoso. Segue a gente lá no Instagram, @LigaLaGeup. Doutor Rodrigo, o senhor quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa? Tem alguma rede social pro pessoal encontrar o senhor? Claro, quero só convidar o pessoal a seguir lá no @patriota.rodrigo. Lá a gente tem postado conteúdo com alguma frequência, sempre que dá, né? Porque né, sempre a gente tem que dar conta de paciente e agora produzir conteúdo para informar as pessoas. Então, segue lá, @patriota.rodrigo. E eu queria fazer alguns convites. Né? O primeiro convite eu já falei antes, mas a gente vai ter agora em junho o Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia da nossa sociedade. E, inclusive, convidar especialmente os estudantes, né? A gente tem um desconto especial para o estudante. Então, se puderem comparecer. E também convidar principalmente os ligantes e os estudantes de medicina a também se associarem à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A gente está com uma programação muito interessante. Todo mês tem um evento que a gente faz, que é a Arena SBGG, que sempre tem um profissional médico, um profissional da saúde, e que a gente acaba trazendo vários assuntos de maneira multidisciplinar, com um caso clínico, e depois do caso clínico a gente faz a discussão por temas e depois leva para a discussão. Sempre é um momento muito rico. Então, quem tiver interesse também, se associa para seguir com a gente lá na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Perfeito. Muito obrigada, gente.